para o meu negócio, verdadeiramente é um presente de Deus, tá? Um presente de Deus. E durante tudo o que nós já pudemos viver, né, ao longo desses 48 anos de JB, 32, 33 anos de vida, e quem nasceu dentro do negócio, então tá tudo muito misturado. E hoje eu venho falar com vocês sobre um tema que é, para mim, algo transformador. E esse tema ele é tão interessante, o como foi que a gente chegou nele pela primeira vez, porque ele não era um tema programado. E há 2 meses atrás, quem assistiu a minha palestra aqui lá na imersão? Algumas mãozinhas ali? Jóia. Quem aqui ainda não me conhecia, a primeira vez que está me vendo hoje? Tá jóia. E aconteceu algo muito bacana, que a gente fez uma visita. Pode jogar. A gente fez uma visita a alguns clientes nossos, e lá nesse papo, muito bom por sinal, aconteceu uma coisa incrível. E quando a gente pegou o Uber de volta, eu, Patrício e o Vital, eu já estava com uma palestra toda pronta para entregar no outro dia para o pessoal lá da imersão. E o Patrício olhou para mim e disse: muda tudo. Sua palestra amanhã não tem nada a ver com aquele tema. Você vai falar sobre os desafios das empresas de gestão familiar. É sua vida, é o que você vive desde que você nasceu, então esse é o seu tema central. Você vai ajudar muito o pessoal na área comercial, mas é muito melhor que as pessoas possam te acionar um a um para você ajudá-las no comercial, e aqui eu já faço isso, já me coloco à disposição de cada um de vocês. Mas hoje o nosso papo aqui é justamente sobre Love and Business. Essa história incrível de amor e negócios que começa em algum momento, seja quando você conheceu essa pessoa que está ao seu lado, ou quando vocês, como nossos colegas que falaram antes, né, estavam negociando e por isso se conheceram. Ou pelo simples fato de, assim como eu e meus irmãos, não tivemos escolha nenhuma e caímos no mesmo barco. Só que, o que é que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, de muita atenção e reflexão? Que música é que está aí ao fundo? O que é que vocês lembram? Uma história de... tem pessoas mais atentas. É uma história de amor e no final, tragédia. E aí, é justamente sobre isso que eu não quero falar com vocês. E eu já trago aqui a razão central da minha vida, a minha família. Nessa foto aqui está desatualizada, está faltando o meu José. Deu para perceber a quantidade de mulheres e como nós somos dedicados a povoar o mundo, né? Então, são 6 Marias e um José. Aplore aí, minha de Júnior e Mariana, certo? E é muito interessante que quando nós vamos avançando sobre a dinâmica da família nos negócios, nós nos deparamos com essa palavrinha mágica aí, governança corporativa. Quem aqui tem familiaridade do que se trata a governança? Joia. Para você que ainda não, o que eu quero trazer de maneira muito simplista para você é o seguinte, tá? Quais são os principais princípios da governança? Transparência, equidade, proteção de contas e responsabilidade corporativa, tá? Então é você criar, através de processos, de dinâmicas, de acordos, você deixar todos esses 4 passos bem estabelecidos. Só que quem aqui trabalha com família no negócio? Não é só você, é você e mais de 80% das empresas brasileiras.
Por isso que nós entendemos que é extremamente necessário falar sobre a dinâmica da gestão corporativa no nosso negócio. Nós tivemos acesso pela primeira vez de maneira profissional a uma dinâmica de gestão corporativa no nosso negócio lá no ano de 2013, quando nós contratamos uma empresa específica para esse trabalho. Naquele momento percebemos que existia ainda uma grande falta de maturidade nos herdeiros, os três envolvidos, herdeiros, mas que já faziam parte da gestão do negócio, só que ainda de uma maneira muito tática, operacional tática. E aí foi um momento ali que a gente entendeu que talvez, a gente não, né? Isso daí ficou mais a cargo do seu Domingos e Dona Neide, nossos pais, entenderam que seria mais prudente aguardar um pouco mais um processo de maturidade. Afinal de contas, a gente está falando de 3 jovens com 22, 21, 20 e 18 anos, tá? Só que nossa história sempre é essa, uma história de muita precocidade, né? Então, eu começo a trabalhar profissionalmente ali com 16 para 17 anos. Júnior chega 6 meses após, né? Júnior é o mais velho, eu sou o segundo. 6 meses depois que eu venho, o Júnior vem também para trabalhar profissionalmente. Por que é que vocês sempre vão me ouvir falando trabalhar profissionalmente? Porque quem nasce numa empresa familiar trabalha desde sempre. Então, né? Júnior mesmo, ele começou a trabalhar literalmente quando nasceu, porque não tinha babá. Aí minha mãe fazia o quê? Botava um tapetinho no chão lá, forrava e deixava ele lá. Aí eu só fico vendo a filha de Gleice ali, né? Eu digo, essa menina vai ser um gênio, né? Porque já tem a mãe que tem, a genética já vem forte e, né, envolvida no processo desde cedo. Só que aí, o que é que eu quero trazer clareza para vocês? Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque vocês vão ter que se identificar. Porque em um vasto estudo que eu fiz, tá? Olhando a vida de vocês, observando a vida de vocês e muitas outras empresas, famílias que eu conheço, estudando um pouquinho mais sobre a questão da governança, que é algo mais complexo. Quem aqui já tem filho trabalhando no negócio? Ok? Quem aqui tem, né, genro, nora trabalhando no negócio? Ok? Quem aqui tem outros parentes, né? Toda joia. Se observa que você tem que se encontrar em um desses 4, tá, tipos de famílias nos negócios. Qual é o primeiro? Opa! Vamos lá. Pessoal, a gente tem que entender que o filme que a gente, de fato, quer viver não é o primeiro, né? Aumenta mais aí o som, por favor, Edgar. A gente vai entender aqui que a parada é outra. É estilo o quê? Ok? Vamos junto. Então vamos lá. Primeiro tipo de família. Ama e alinha constantemente. Quem aqui tenta se enquadrar? Segura, porque tem as outras ainda, tá? A primeira, ama uns aos outros e estão ali buscando alinhamento constante, ok? Segundo, ama e já decidiu se alinhar. Arthur, tem diferença? Tem, né? Essa daqui alinha constantemente. Arthur, por que você colocou essa diferença aqui? Porque existe um detalhe que é sutil, mas real. Primeira, ama e alinha constantemente. Então, a parte do amor a gente vai deixar puramente para a família, ok? Eu vou me dedicar muito agora a essa questão do alinhamento constante. Coloca uma coisa na mente aí a partir de já. Sempre, eu não estou dizendo uma nem outra vez, sempre vai ter desalinhamento. Governança não é uma parada que você cria uma vez, define a estratégia, está tudo pronto e acabou. Pronto, resolveu. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
Então, quando a gente está no topo, no top 1, ok? É aqui que a gente está. É onde a gente entende que, não, aqui está tudo alinhado, mas, porém, entretanto, todavia, o quê? Sempre eu estou revisitando e alinhando. Entenderam? Segundo momento é o qual? Decidiu. Esse aqui, nós estamos vivendo o processo de... Faz sentido para vocês? Ainda tem muita coisa para ser colocado os pontos nos is. Mas nós estamos decididos. Aqui a gente está no processo, está pagando preço ainda de chegar no grau de alinhamento. Faz sentido para vocês? Qual o terceiro? Ama e nem sabe por onde começar o alinhamento. Esse aqui é o seguinte, Arthur, eu achava que eu estava na segunda, mas no fundo, eu acho que eu até quero, eu até desejo, porém, eu não estou sabendo nem por onde começar. Quais são os próximos passos que eu tenho que dar? Porque aqui, pessoal, decidiu, é uma decisão sequenciada de passo a passo, estratégia, dinâmica. Faz sentido para vocês? Estão comigo? E aqui, só tem vontade, só tem interesse. Mas eu ainda estou perdido. E a última, suportam-se pela grana. Aí aqui agora já não tem mais amor e é uma parada sinistra que é um querendo, né, engolir o outro, mas tem que se suportar porque tem algo em comum que para eles é a única coisa que ainda os mantém conectados. E aí estão os 4. Só que a minha pergunta não é entre os 4 que você está. A minha pergunta já é mais direcionada aqui entre os 3. Porque se você está aqui nesse meio, meu amigo, com certeza nesse quarto aqui você não está. Faz sentido para vocês? Quando eu fizer algo nesse sentido, eu vou dizer assim, ó, forte. Aí vocês falam comigo. Toda vez que eu fizer o movimento, vocês vão dizer, tá certo? Vamos lá, vamos treinar? 1, 2, 3 e... Forte! É forte isso? Não tem como você fazer parte do Infinity sem a chave mestra que está somente nas 3 primeiras posições, que é o amor. Faz sentido para vocês? Ok? Agora, vamos além. Vamos entender aqui. Faz um exercício real aí e entende qual é o posicionamento da sua empresa. Qual é o momento da sua empresa agora? Qual é o seu momento familiar nesse exato momento? Vai precisar acionar? Certeza? Né? O tema de hoje é minha família fica saindo do grupo toda hora. Por que isso, pessoal? Porque com certeza você está achando que tem alguém que você tem que estar ali, né? E a pessoa querendo... Aí agora eu quero te perguntar sinceramente, genuinamente, do fundo do meu coração, quem é você nessa foto? Na sua empresa hoje, na sua família hoje, quem é você? É quem segura ou quem precisa ser segurado? Essa pergunta é poderosa e a maioria das vezes eu acho que você vai estar dizendo que é quem segura. Cuidado com isso aí, cuidado. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa dinâmica aí. Vamos entender um pouco mais aqui. Vocês entenderam lá na Missão Impossível, né? Que parece ser uma missão impossível. Só que aqui, pessoal, o inimigo agora é outro. Ok? E nós precisamos ser o quê? Uma tropa de elite. Porque a gente já entendeu que o inimigo agora é outro. Isso daí é... Vocês não estão com força nenhuma, meu amigo, para fazer essa parada. Vamos lá. Isso é... Agora sim. Qual é o inimigo dessa parada? Olha aqui. Aqui é a cena, a capa do nosso filme Love and Business. Ok? E aqui muitas vezes vai ser você, o seu cônjuge, irmão, pai, enfim. E parece que aqui está sendo um contra o outro, mas quem é que está lá no plano de fundo que é o verdadeiro vilão da parada? Quem é? Quem é? A mente. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Quantas vezes você tem deixado se enganar, se iludir,
achando que é o outro o problema. Achando que é o outro o problema. Só que o problema não é esse. Porque o inimigo agora é. E isso é. Então vamos lá. Primeiro, controle emocional. Pessoal, a gente tem que entender algumas coisinhas, tá? Existe mesmo a possibilidade de nós controlarmos nossas emoções? Ou o sistema límbico é algo reptiliano que não pode ser controlado? Quantas vezes a gente tem escutado pessoas dizendo: você também é um destemperado, não tem controle. Hoje nós vamos falar aqui sobre as origens das nossas emoções. De onde é que vem realmente toda essa energia, toda essa dinâmica que faz com que nossos relacionamentos sempre sejam estilo filme de ação. E que bom que é filme de ação, né, pessoal? Ou alguém quer viver o Titanic aqui? Hã? Ah, tá. Ok. Né? Mas não dá. Né? Eu escutei aqui alguém falando, né? Só a primeira parte. Cara, não dá. Sabe por quê? Nós precisamos entender que de onde é que vêm as emoções? São dos nossos? Os nossos pensamentos, eles vão criar essa jornada, tá, do ciclo. Porque tudo começa com um pensamento, lá no início, ok? No início tem os nossos pensamentos. E todo pensamento gera uma consequência. Qual é a consequência do pensamento? Os nossos sentimentos, as nossas emoções. E qual é a ação que eu direciono? O meu comportamento, ele se dá através do quê? Das emoções, dos sentimentos que eu tive. E qual é o desfecho disso tudo? São os meus resultados. Então, eu tenho controle sobre as minhas emoções? Não. Eu tenho controle sobre os meus pensamentos? Também não. Como assim, Arthur? Não. Não tenho controle no que me vem à mente. Eu não tenho controle sobre aquilo que me vem à mente. Eu tenho controle com aquilo que eu vou fazer com o que me veio à mente. Faz sentido para vocês? E isso é... Vocês estão muito fracos, meu. Bota mais energia aí nessa parada. Mas está fazendo sentido para você? Não é sobre o que me acontece, é sobre o que eu faço com o que me aconteceu, não é assim? Pensamento é a mesma coisa. E aí a gente vai falar algo muito mais profundo. E alguém aqui já ouviu falar desse livro ou já leu esse livro? Esse livro é incrível. Quem ainda não teve a oportunidade de ler, saca aí uma foto. Peraí. Faz a foto direito, tá? Esse livro é muito bom. Pegou meu lado bom? Aí você já aproveita e posta para os seus colegas, tá? Como uma sugestão. Faz isso, mas não esquece de me marcar, ok? Pegou meu lado bom? Pessoal, quantas vezes nós falamos sobre esse grande inimigo, que é o ego? Só que aí agora eu quero te perguntar, será se ele é um inimigo real? O ego realmente é seu inimigo? Aí a gente vai ter que pôr uma parada muito mais sinistra agora. Então, se segura na cadeira, dá uma ajeitada aí na pessoa que está do seu lado, porque eu sei que depois do almoço é tenso, ok? Mas o que é que a gente vai fazer? A gente precisa aprofundar um pouco mais cada uma das etapas para entender onde é que o ego se encontra. O que é o verdadeiro ego? O Freud, ele teve como principal cliente dele, ele mesmo. Porque era um cara que vivia uma tristeza a nível mortal. E durante seus estudos, ele cometeu vários erros. Um deles, ele queria
né, colocar a cocaína como um tratamento medicinal. Né? Imagina aí, a parada, né, sinistra. Né? Hoje a gente vê que existem psicoestimulantes que são, né, baseados em substâncias que também se encontram. Ou seja, naquele momento ele sabia que era ia dar ruim. Só que a ideia dele já fazia sentido naquele momento. Ele só não tinha a tecnologia necessária para extrair a parte negativa. Só que o que é que eu quero trazer aqui, que ele estudou, identificou e que a partir de hoje vai fazer muito sentido para vocês? Nada que é ruim é verdadeiramente ruim. Nada que é bom é unicamente bom. Nada. Tudo o que for escassez e tudo o que for excesso vai trazer prejuízo para vocês. Porque normalmente quando a gente fala sobre o ego, a gente só vê o conceito, né, contemporâneo do ego. Mas nós precisamos entender isso aqui. E ele separa, tá, em 3 etapas. O que é o ID? É tudo aquilo que é herdado, a busca do prazer, liberar as tensões. Isso aqui são os componentes biológicos da nossa personalidade. Pessoal, aqui é o meu ser mais primitivo, o meu ser mais, né, meu. E aí vem o ego. E onde é que nasce o ego? Okay? É o controle das funções cognitivas intelectuais que vai fazer os limites da realidade, que controla as exigências do ID. Aqui são os componentes psicológicos, ok? Da minha personalidade. E lá existe também o superego, que ele faz o quê? Ele reprime os desejos do ID, através de quê? Da força moral, da personalidade, e ele representa o que mais? O ideal do que realmente, né, nós queremos, e ele tem uma busca de uma perfeição. Então aqui é um componente social da nossa personalidade. Quando a gente fala aqui da busca da perfeição, faz total sentido quando a gente entende que é o nosso comportamento social. Quem aqui está o tempo todo dizendo o que você tem que ser, o que você pode, o que você não pode? Só que agora observa com muita atenção para algo que foi subjugado, foi colocado em um plano de desmerecimento e que não faz sentido nenhum quando você não entende a parada, porque você não vai ter a estratégia suficiente para jogar o jogo. E o que eu quero trazer para vocês é justamente isso. O ego, ele tem um papel extremamente importante. Tem um estudo lá do Freud que ele fala umas coisas que são bizarras. Só que quando a gente vai entender lá no início da criação, vai fazer total sentido, por mais que deixe a gente meio repugnado ainda mesmo assim, mas faz sentido. Porque como é que o mundo virou mundo, se só tinha Adão e Eva? Depois vieram os filhos deles. E aí ele vai falar algo que já deixa nossa mente confusa, que é as crianças até 6 anos de idade, elas já têm comportamentos de desejos sexuais reprimidos. Elas ainda não sabem o que é aquilo. Elas ainda não têm a consciência do desejo, ok? Mas ela já tem. E sobre quem é que ela nutre isso? Sobre um dos pais. Ou pelo pai, ou pela mãe. E essas pessoas são as pessoas que precisam ensinar a elas o que é o verdadeiro amor. Só que elas vão crescendo e elas entendem depois e aprendem e vira consciente que elas não podem se relacionar sexualmente com os seus pais. Essa parada é sinistra e é para bugar a cabeça de vocês. Eu só estou fazendo isso para provocar vocês, para vocês quererem aprofundar mais. Porque o meu papel aqui não é dar uma aula sobre Freud. Mas é mostrar a vocês que tem hora que a gente quer simplificar coisa que não é simples. E relacionamento, família e negócios é uma parada sinistra. Mas é algo sinistro que tem números impressionantes. Vocês sabiam que já é comprovado em várias pesquisas que as empresas mais rentáveis são empresas de gestão familiar?
Você sabia que mundialmente, mais de 70% dos empregos gerados mundialmente vêm de empresas de gestão familiar? Só que não só tem um lado bom, tem um lado complexo. 75% das empresas que aqui estão poderão não existir daqui a cerca de 20, 30 anos. Porque elas não vão suportar o processo da primeira sucessão. Eu fiz uma pergunta aqui mais cedo e tem várias empresas que já estão vivendo esse processo. O nosso amigo Luiz hoje falou sobre esse momento, né? Esse momento tenso. E eu fico muito feliz, Luiz. Fico muito feliz, Dudu, de lembrar que no nosso último Infinity a gente teve uma conversa bacana sobre esse tema. E isso aqui já é um ato de reflexão para todos nós. Independente, né, das crianças ainda serem muito pequenas e a gente nem saber o que é que elas vão querer lá na frente. Porque às vezes elas já, né, decolaram um voo, só que o que é para ser genuíno vai ser. Mariana fez quantos períodos ainda de fisioterapia, Mari? Passou quanto tempo fora da empresa ainda antes de realmente virar a chave? Então, assim, as crianças elas até podem voar, mas se for o ninho certo, elas vão querer fazer o quê? Vão querer voltar. E aí o que é que eu quero trazer aqui muito de consciência para vocês? O controle do ego é um plano total no inconsciente. É total. E aí, você sabe por que eu fiz questão de trazer essa ilustração aqui? Porque normalmente, nunca você quer se colocar como sendo você a pessoa egoísta. E o que é ser egoísta? É viver um excesso daquele movimento da proteção. É um excesso do controle do que realmente é necessário. É um excesso, é aquilo que extrapola. É aquilo que extrapola. E normalmente você só consegue enxergar no outro. Só que a gente tem que entender, principalmente para os casais aqui, os casais casados que realmente fizeram uma aliança e se tornaram um só. Quando você não está alinhado com a sua esposa, com o seu marido, você está lutando contra a sua própria carne. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E para você que não é cônjuge, qual é o sentido que faz, uma vez que na própria palavra diz: se dois, em comum acordo, pedir, será feito. Agora, esse comum acordo, ele tem que ser na sua plenitude. Aí, muitas vezes, fica, puxa para aqui, puxa para lá, puxa para aqui, puxa para lá. E o nosso ego tem horas que quer nos sabotar. Onde existe muito ego, há pouco espaço para o amor, a empatia e o caráter. Isso é duro. Só que eu vivi isso aqui há pouco tempo. Eu sempre fui uma pessoa, a minha história de vida, tá? A gente estava conversando até com alguns amigos aqui, eu e Mariana abrindo ali as confidências da infância, né? Mariana dizendo aí aos colegas que quando a gente era criança, eu que brincava de boneca com ela, eu brincava de cabeleireiro com ela e ia ter que escovar os cabelos dela. Teve uma vez que a gente foi brincar disso, deu ruim, porque eu enrolei a escova no cabelo dela de um jeito lá sinistro, que aí a gente não conseguiu tirar e ela teve que dormir lá com a escova pendurada até minha mãe chegar e sair ali desenrolando, ok? Só que eu sempre fui tido na família, desde a infância até a adolescência, como o diplomata da casa. Arthur era o diplomata. Sabe aquele do deixa disso, do vamos reunir, pera ainda, não é bem assim. Então assim, eu e Júnior, a gente se juntava para tocar o terror, e aí era a parceria ideal. Normalmente a gente conhece muitas histórias de irmãos que brigam muito, né?
que brigam e não sei o quê. Não é que a gente não brigava, a gente se arranhava, mas, por exemplo, nunca de um querer levantar a mão pro outro. Teve só uma vez que a gente estava brincando na linha do trem e aí ele fez uma torre mais alta do que a minha e ficou mangando na minha cara. Eu peguei aquelas pedras de linha do trem, sabe, desse tamanho, e joguei na cabeça dele. Aí abriu um buraco. Aí teve uma outra vez também que a gente estava quebrando uns tijolos assim, e aí ele mais uma vez quebrou, aí eu não quebrei, ele mandou na minha cara. Aí eu achei um tijolo que tinha uma faixazinha de concreto embaixo, aí eu botei, aí eu digo, vamos ver se você é bom agora. Aí ele bateu, aí quebrou a mão dele. Assim, a gente era, mas isso era tudo no maior amor, pô. Você é doido de uma vez na vida? Não, muito amor, era muito amor envolvido. Mas o que é que eu quero trazer assim de consciência para vocês sobre isso? O meu papel sempre foi o cara de juntar as pessoas, de vamos estar junto, de vamos fazer a coisa acontecer. Só que há 2 anos atrás, exatamente 2 anos ontem, dia 25 de novembro de 2022, algo mudou o curso da minha história e eu vou além. Eu não posso falar com autoridade sobre a história dos outros, mas eu creio que não só a minha, mas de muitas pessoas da minha família, inclusive meus irmãos. O que foi que aconteceu naquele 25 de novembro de 2022? Eu, com 17 anos, eu já fazia faculdade e eu fiz um curso de oratória. E naquele curso eu me descobri. Eu disse, é isso que eu quero. Eu quero palestrar, eu quero compartilhar conhecimento, eu me vejo nisso aqui. Porque antes eu fazia direito e eu sempre me via, sabe, defendendo causa e tal, só que depois o negócio puxou, né, o ninho bom puxa, né, aí puxou, e aí eu digo, e agora? Como é que eu vou me realizar se eu não vou ter mais lá, né, e aí eu me encontrei nos palcos para tentar fazer isso. E eu trilhei toda uma jornada paralelo à JB, me treinando para isso, me colocando à disposição. Então eu sempre treinei nossas equipes, das nossas empresas, de acordo com os resultados das nossas empresas. Pessoas começaram a ver isso e nos convidar e me convidar e eu começar a fazer, enfim. Só que naquele 2022 aconteceu algo sinistro e eu comecei a me posicionar muito forte em um nicho específico que foi o próprio nicho de farmácia. E quando eu vi que a coisa estava ganhando corpo, aquilo me animou demais. Naquele momento eu morava em Lagarto, foi lá onde, né, nessa época, um pouco antes, eu já tinha, né, me conectado muito a Patrício e tal. E sempre conversava muito com o Patrício falando sobre as dificuldades. E eu dizia, cara, isso daqui me angustia demais, eu não consigo me ver, a gente é muito diferente, eu penso de um jeito, meu irmão pensa de outro, meu pai pensa de um terceiro e não sei o que e tal. E aquilo que eu sei que não acontece com vocês, né? Desalinhamento. Isso aqui é só lá em Sergipe que acontece. Mas, e Patrício sempre, cara, vamos lá, vai por aqui, faz assim. E eu fui ajustando, dando o meu melhor, né, tentando levar a consciência. Só que no fundo eu sentia que não adiantava, era dar murro em ponta de faca. E aí eu fui colocando cada vez mais energia nesse projeto paralelo, porque para mim era muito bom, porque quanto mais energia eu colocava nesse processo, nessa dinâmica, mais eu conseguia também trazer clareza para dentro de casa. Então, sabe aquela coisa que você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, só que uma fortalecendo a outra? Então, estava muito bom esse movimento. E naquele novembro, eu tinha acabado de realizar um grande sonho meu, que era fazer uma palestra pela primeira vez aqui no estado de São Paulo, para um público específico do meu segmento. Na oportunidade, tinham representantes de associações de farmácia que representavam mais de 5.000 farmácias no país. Além desses representantes, estavam os representantes, principais diretores de todos os maiores laboratórios da indústria farmacêutica que você possa pensar. Eles estavam lá naquela sala. Além deles, estavam também, né, o presidente da ABC Pharma, que é a maior instituição de classe do nosso segmento. Estava também o presidente da Bradilan, que é a maior feira de negócios do nosso segmento. Todas essas pessoas estavam lá e me deram todo o tempo do mundo em 20 minutos para eu dar um recado. Ah, meu amigo, subestimaram uma pessoa que tem um sonho. Eu não tinha uma palestra pronta. Eu não tinha. Eu nem sabia que eu ia palestrar naquela oportunidade.
Né? Nós tínhamos ido para um evento que era para a gente negociar através da associação que nós fazemos parte. E chegou lá, em uma mesa como essas, a gente apresentando um projeto de treinamentos, que a nossa associação tinha um projeto. O presidente da Abrafad, que é a empresa que realizou esse evento, pegou e disse que era muito legal e tal, e que inclusive queria ver, ele fazia questão de ver uma palestra minha, porque o filho dele tinha ido a Sergipe e tinha assistido uma palestra minha, e tinha dito que realmente eu era muito bom. E eu disse, não seja por isso, hoje à noite na festa eu faço a abertura do seu evento. Foi assim na cara dura mesmo, sabe? Aí o cara disse que queria, meu amigo, agora só cabia a ele fazer o quê? Abre um espaço lá. E aí ele, pronto, não, então vamos fazer isso. Pronto. Só que a gente não tem muito tempo, não. No máximo meia hora. Eu digo, eu só preciso de 20 minutos. Não, tá certo. Eu saí de lá com convite para palestrar na Bradulan, com reunião marcada com o presidente da BC Pharma. O projeto da Lucre Mais, né, a academia, né, Lucre Mais, já para andar, já estava tudo certo. A gente passou uma semana lá. Depois eu peguei um voo, fui direto para Brasília, de Brasília peguei um carro e fui para Goiânia. Quando eu chego em Goiânia, encontro com Mariana e meu pai, que tinham acabado de chegar também em Goiânia. E a gente tinha ido para uma imersão de 7 dias do nosso segmento Farma. Só que no dia que eu viajei, o meu tio, irmão de meu pai, o mais novo deles, tinha passado mal e tinha ido para o hospital. Cara com a saúde impecável. O mais novo da família, na oportunidade com 57 anos, o cara muito, muito jovem, né? Saúde e tudo tranquilo. E, enfim, e aí, durante esses dias que eu estava fora, a gente, né, ficava sabendo que ele estava investigando, que tinha umas coisas meio estranhas e tal, e já tinha 7 dias que ele estava internado. Enfim, só que ainda não se sabia direito o grau de complexidade, enfim. Quando eu encontro com Mariana e com meu pai, cerca de menos de 1 hora, não foi? Menos de 1 hora que eu tinha chegado de Brasília, em Goiânia, eu estava com Mariana em uma lavanderia, lavando as roupas, porque eu ia passar 15 dias nessa oportunidade fora de casa. E a gente recebeu uma ligação. Meu tio tinha acabado de ser entubado. Ele estava na UTI e tinha sido entubado. E aí agora minha mãe liga pra gente e diz o seguinte: o quadro do seu tio é extremamente grave. Nós somos uma família de fé e a gente sabe que Deus pode tudo. Só que a gente também tem que ser racional. A gente sabe que ponte aérea Goiânia-Sergipe é horrível e seu pai não se perdoaria se alguma coisa acontecesse com o seu tio e ele não conseguisse estar aqui para dar o último adeus. É melhor vocês voltarem. E aí, assim, é como se abrisse um abismo no meio de nós. Nossa família é muito próxima, nossa família é muito, né? E, enfim, encurtando a história, a gente teve que tomar uma decisão. A filha dele liga pra gente, Mariana diz, a gente vai ter que voltar, tal. E aí a filha dele pegou e perguntou, Mari, é importante que seu pai venha, porque a gente sabe como ele é e tal, né? Seria muito bom que você pudesse ficar, mas eu sei que você jamais vai deixar seu pai vir, né? Com tudo na mente aí sozinho. Agora, Arthur tem que ficar, né? Vocês precisam fazer, então passa o telefone para ele. Ela pegou o telefone, essa minha prima, Saskia, e disse assim, Arthur, eu tenho certeza que meu pai, se pudesse falar com você agora, ele ia te dizer isso. O que você pode fazer por mim aqui, você pode fazer daí. Reza por mim e se prepara. Pega todo o conhecimento necessário e possível nesse curso, porque a gente crê no Deus do impossível. Mas se o que Deus está preparando para o meu pai é o reencontro, o seu pai vai precisar mais do que nunca de você. E aí eu tomei essa decisão. Mariana e meu pai voltaram no mesmo dia para Sergipe e eu, que já estava há uns 10 dias fora de casa, fico só. A gente entrava na sala 8h30, 9 horas da manhã e até 8, 9 da noite. E quando eu chegava no quarto, estávamos nós em vigília, orando pela recuperação do meu tio. Eu acho que naqueles 5 dias, de segunda a sexta, eu não consegui dormir mais do que 2 horas, nenhuma daquelas noites.
ou nós estávamos em oração, ou eu estava chorando. E a dor que vinha no meu peito naquele momento era uma dor de morte profunda. E o pior, eu sou uma pessoa que eu amo o contato. A minha linguagem do amor é o toque físico. Então, imagine para você que o que mais te acalma é quando alguém vem e te abraça. E você olhar para um lado, olhar para o outro e não ter ninguém que você conhece para te dar um abraço. São situações como essa que quando eu vejo esse nosso grupo do Infinity, eu digo que isso aqui não tem preço nenhum no mundo, porque se aquela situação tivesse acontecido em um ambiente como esse, eu tenho certeza que eu não estaria sozinho, como eu não estive sozinho há 2 Infinities atrás, quando muitos de vocês me acolheram naquele momento. E eu quero agradecer mais uma vez aqui do palco a cada um de vocês que fizeram aquilo por mim em um momento que o inimigo quis me usar. Ele queria me derrubar, só que você sabe quem era que estava do meu lado e não deixou eu cair? Essa família aqui, a família Infinity. Último dia de curso, eu estou no restaurante tomando café para ir para a sala de treinamento e recebo uma ligação, seu tio faleceu. O enterro será às 17 horas, fora de cogitação, impossível chegar a tempo. Pessoal, tudo o que aconteceu depois desse dia, culminou em uma transformação da nossa família e da nossa empresa. Eu precisei viver o ano mais descomunal da minha vida. Eu me mudei de Lagarto tempestivamente. Cheguei e disse eu já tinha dito à minha esposa, em um momento de oração, Deus colocou algo na minha mente que eu tinha que fazer algo diferente. E eu cheguei para ela e disse, se meu tio morrer, a gente vai para Buquim. E ali, como vai ser isso? Minha esposa estava grávida. O negócio dela lá em Lagarto. E eu disse, se ele morrer, já sabe. Próximo ano a gente vai para Buquim, que é a nossa cidade. E meu tio, morreu dia 25 de novembro. Dia 5 de janeiro, eu já estava finalizando a minha mudança em Buquim. Só que o que foi que aconteceu nesse meio tempo? Eu comprei para mim uma parada que era o seguinte, aquilo que a minha prima falou, eu idealizei em uma profundidade tão grande, o meu sofrimento junto com um senso de herói. Hoje é duro eu falar sobre isso. Mas eu criei um senso de herói que agora eu tinha que cuidar de meu pai, que eu tinha que cuidar da empresa, que eu era o cara que tinha que fazer, sabe? E eu fiz. Eu trabalhava 10, 12, 14 horas por dia. Teve um momento que eu estava em uma pressão tão grande sobre Júnior que a gente mal conseguia mal se olhar. Porque eu chegava para ele, por que isso aqui não está acontecendo? Você não está vendo? Bora, meu amigo, isso e aquilo. E aí eu ia, me acalmava, porque o meu perfil é bem aquele, né? Vital da vida, né? A gente sai fazendo, né? Depois, aí eu ia lá, aí ia tentar juntar os cacos, né? Aí daqui a pouco, pau de novo, pau. E aí as coisas foram andando, foram passando, só que chegou um momento que já estava em uma linha assim insuportável. Abril de 2023, depois de mais de 3 anos que eu insistia conectar Júnior a Patrício, eu disse, já que Maomé não vai à montanha, Patrício, venha para Buquim. Eu estava morando em Buquim, Patrício e Rogéria disseram que iam me fazer uma visita na minha casa, e aí eu disse, vai ser a oportunidade. Marquei esse jantar e convidei Júnior. Uma semana depois a gente vem para a imersão Crescimento Exponencial. E ali, a nossa empresa e a nossa família ganhou a oportunidade de entender verdadeiramente o que eu quero falar rapidamente aqui com vocês. Que o inimigo não é o seu cônjuge, o inimigo não é o seu irmão, o inimigo não é o seu pai, não é a sua... Não é, o inimigo tem sido o tempo todo você mesmo. E como é que a gente vai fazer isso? Eu quero que você comece primeiro entendendo
e fazendo uma autorreflexão positiva, o que é que eu fiz de positivo e que eu vou fortalecer e repetir? Nós temos que ser muito intencionais sobre isso, pessoal. Porque tem hora que o nosso comportamento na busca pelo melhor resultado possível tem colocado em xeque o que é mais importante. Tenham certeza, é o mais importante. Casamentos destroem empresas quando eles estão destruídos. Tem uma outra pesquisa a nível mundial que fala que a taxa de mortalidade das empresas onde cônjuges se separam, independente se um dos saiu da empresa, ela aumenta exponencialmente. Quantos de vocês conhecem alguém que por conta de infidelidade destruiu negócios e império? O alinhamento é extremamente importante e necessário. E tem hora que a gente está fazendo tanta força, só que está um remando para um lado, outro remando para o outro. Aí você sabe o que é que acontece? Nada. O barco não sai do lugar. Ah, não, tem que ser do meu jeito, não, tem que ser do dele, não sei o que. E o pior, quando você mistura pessoas de perfis comportamentais, e foi incrível a gente ter, primeiro, entender perfil comportamental de manhã com Vital. Depois, entender a história de Facim e Sandra. E agora, a gente falar sobre o que eu vou falar. Por quê? É o complemento ideal. Imagina, eu e Júnior, os nossos resultados da parada que vocês fizeram hoje aqui de manhã é 100% inverso. Não tem um que bata igualzinho. Faz sentido para vocês isso? É fácil, né, lidar com esse tipo de situação? Se não fosse verdadeiramente o amor central que nos uniu como irmãos, eu tenho certeza que hoje era capaz de um nem querer olhar para a cara do outro. Você sabe o que é? 2 guri, porque era isso que nós éramos. Júnior com 20 anos e eu com 19. A gente comandava 100 pessoas em um supermercado que faturava 2 milhões. E sempre foi assim, sempre foi nós dois, é tanto que no primeiro dia ela até brincou, né? Ah, aconteceu pouca coisa, né? Patrícia só levou embora Arthur, depois de 18 anos de sociedade, de parceria. Obviamente isso foi uma brincadeira, até porque jamais eu assumiria nenhum tipo de desafio que me impossibilitasse de estar conectado, não só à minha empresa, mas principalmente à minha família, de ser o mentor que hoje eu posso ser para os nossos colaboradores e ser um conselheiro para os meus irmãos, ser um conselheiro para os meus pais. Só que a gente tem que entender onde é que existe esse processo e como é que se dá esse processo de relacionamento familiar, negócios e ciência. Porque até há pouco a gente só olhava para o ego como algo extremamente negativo. Aí, como é que a gente precisa entender? Vamos falar aqui um pouco de ciência também, para trazer clareza. A familiaridade e a desinibição. A capacitação cerebral, o nosso cérebro, literalmente se acostuma com os nossos entes queridos. Sim ou sim? Aí depois vem o quê? O relaxamento da amígdala, que é a nossa sentinela emocional. Ela relaxa. Qual é a consequência disso? Nos tornamos mais diretos, honestos, mas também mais descuidados. Você também tá vendo? Com os outros é todo xixi. Comigo... Você já escutou alguém falar isso? É o tempo todo. Eu nunca vi. Eu só queria que você me tratasse como você trata os outros. Com os outros é cheio de dedo. Comigo é só porrada. A gente tem que entender que o viés da familiaridade, o efeito da mera exposição, a cegueira para os riscos. A familiaridade, ela pode nos cegar para esses riscos. E além disso, o que é que ela faz? Intensifica as emoções. E isso, a gente sabe do lado positivo, é muito bom. Porque quem está mais perto de você, nós aqui, nosso grupo, Infinity, o que é que acontece com a gente? Cada encontro fortalece. Por quê? Aumenta a nossa proximidade, aumenta a nossa... Ok? A ponto de já ter gente dizendo aí, ei, 3 está pouco, tem que ser 4, né? Quem está no grupo do 4, levanta a mão e diga eu.
Ah, foi fraco. Eu acho que não gostaram da ideia não, viu, Patrício? Mas eu vou tentar de novo. Quem realmente está no grupo aí de querer se encontrar 4 vezes em 2025, levanta a mão e diga eu. Agora, a intensificação emocional positiva, ela é muito boa, mas existe também o contrário. E isso vai causar impacto. E aí, a gente tem que entender qual é o efeito dessa negatividade. Porque o lado obscuro dela é que o nosso cérebro ela vai reagir de maneira muito mais crítica com quem nós amamos. A gente vai sempre fazer isso. Pessoal, o que eu estou trazendo aqui é ciência, tá? Eu sei que eu não sou a pessoa mais adequada tendo um especialista na área na sala. Depois, inclusive, a gente vai ter que pegar essa palestra e fazer uma parada nós dois falando sobre isso, viu? A gente vai fazer uma parada nós dois, porque você vai ter que ir muito profundo, coisa que eu não ia me ousar fazer, né? Mas qual é o impacto emocional disso? É como se cada palavra negativa do nosso parceiro pesasse o dobro. Quem nunca já passou por isso aqui? O cara toma pedrada o tempo todo dos outros, tranquilo. Aí vai alguém próximo a ele tentar dar uma, né, de luva de pelica, né? Ave Maria, o mundo se acaba. Pessoal, entendam. O inimigo é outro. O inimigo é outro. Para de se enganar. Para de ficar querendo bater de frente com a pessoa mais importante para você. Você está destruindo a si mesmo. Você está dificultando o processo de crescimento do seu negócio por ego. Porque sempre que acontece esse tipo de coisa, você vai justificar e vai dizer que a culpa é do outro. E era assim que eu estava fazendo. Eu chegava para Mariana, porque Júnior, não sei o quê. É porque pai não entende, é porque não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque eu tava fazendo um esforço absurdo para fazer as coisas acontecerem na empresa. E aí, qual é o meu jeito? Intuitivo. Qual é o jeito de Júnior? Totalmente oposto, né? Como é que fecha essa conta? Eu com o pé embaixo no acelerador dizendo que as coisas tinham que acontecer. E ele dizendo, o negócio é nosso, quem manda é a calculadora. Aí eu pegava e dizia, pronto, meu amigo, 2 mais 2 é 4. Ele disse, não é bem assim. Quem aqui nunca pensou verdadeiramente em dar uma mãozada quando alguém, para você aquilo é óbvio e a pessoa não consegue enxergar, que é óbvio? Patrício disse uma vez uma coisa que fez total sentido pra gente. Eu hoje não tenho mais perfil para ser CEO, porque senão era capaz da gente ou dar muito certo ou dar muito errado. Por quê? Porque quem é muito intuitivo ao extremo tem que tomar muito cuidado. Por quê? O certo é você ter... Mas e eu lá queria saber daquilo? Porque para mim aquilo era óbvio. E aí o que é que acontecia que me deixava mais puto de tudo? Que aí eu queria fazer, aí ele segurava, aí a gente ficava, né? Vai, vem, vai. Aí depois de uns 2 meses, 3 meses, 1 ano, aquilo que eu tinha dito ia lá e acontecia. Aí eu fazia o quê? Tá vendo? Não podia ter a gente antecipado 1 ano e Qual é o efeito disso? Cada vez mais eu ia me afastando de meu irmão, cada vez mais a empresa não ia no mesmo rumo. As pessoas que estavam sob a nossa liderança sentiam essa fragilidade e começou a criar os grupos dentro da própria empresa. Ah, pera ainda, Júnior é mais razão, Arthur é mais emoção. Então, quando é pro jeitinho, busca primeiro ir lá em Arthur, que ele vai tentar encontrar uma maneira. E aí eu comecei a fazer o quê? Dominar o time. Era mais ou menos assim. O meu exército tinha 80% da empresa. É claro, comigo era no jeitinho e Júnior era tido como o ruim. Você tem feito isso dentro de casa e dentro do seu negócio. E se for dentro de casa, aí é que a parada é muito mais sinistra, viu?
Porque dentro do negócio, se der errado, você manda o funcionário embora, contrata um novo que não passou por aquela bagunça e você resolve. E o filho você vai mandar embora? Aí eu vejo pais e mães desalinhados estragando a vida dos filhos. Epa, obrigado Mariana, vamos lá. Isso é? Mas vamos além que não para por aqui não. O viés da confirmação é a seletividade cerebral. O nosso cérebro é um mestre em ver o quê? O que ele quer? Vital sempre começa os nossos encontros falando sobre o carro vermelho, né? A intencionalidade. Tem hora que a gente tem sido intencional, só que observa aqui, vamos lá. A confirmação das crenças. Procuramos confirmar nossas crenças sobre os nossos parceiros, muitas vezes ignorando as evidências contrárias. Quantas vezes eu fiz isso? Com o Júnior, com meu pai. Era evidente que a maneira de gerir deles era a maneira mais adequada, era a maneira mais segura. Só que eu lá queria saber? Não. Aí eu só fazia o quê? É porque é lerdo mesmo, não tá vendo que as coisas não acontecem. Aí por isso que o concorrente tá tomando o nosso espaço e por isso, 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 por aquilo. Aí ficava só fazendo o quê? O processo do reforço, da confirmação de algo que eu queria ver. E aí, onde é que a gente bota o foco? Nos defeitos. E quando conhecemos os defeitos de alguém, também pode ser difícil ver as suas qualidades. Pessoal, o efeito da negatividade é absurdamente maior. Quem foi que falou aqui da história do filho e tal? Ah, foi o Lelê. O Lelê não está aqui mais. Ele contou lá que estava batendo um papo com o menino dele, que se não me falha a memória tem 17 para 18 anos. E aí ele pegou e disse, filho, tem alguma coisa que aconteceu, né, ao longo da nossa trajetória e tal, que você acha que o pai poderia fazer diferente, pra gente ter um relacionamento diferente e tal? Ele pegou e disse, pai, você lembra daquela vez que teve aquela festa lá do Dia dos Pais, que eu tive que dançar com o pai do... Aí disse o nome do menino. Aí o Lelê pegou e disse, cara, isso tem mais de 10 anos. E foi a única festa do Dia dos Pais que eu perdi. E aquela que a gente fez aquilo, e aquela que a gente fez aquilo outro, e aquela, e aquela, e aquela, e aquela. O que é que essa historinha traz para mim e para você? É do ser humano. O processo de evitar, o processo de fugir, de correr, de querer se esconder da dor, faz com que o que é que mantenha sempre na nossa mente ativo? Onde foi que me gerou dor? O que foi que me fez, que foi negativo? Aí a minha mente faz o quê? Isso aqui eu tenho que guardar, que é para fazer o quê? Evitar isso. Aí o que é que eu faço, então, com os meus relacionamentos? O tempo todo fico revisitando isso. Dizendo eu que é para evitar. Mas no fundo, o que é que eu estou fazendo? Incentivando cada vez mais. Quem já assistiu Divertidamente? Você já se perguntou por que a ansiedade de Divertidamente 2 não tem nariz? Ah, mas vocês vão falar, a inveja e a raiva também não tem nariz. Então, isso é porque os três sentimentos estão de formas que se conectam. Porque, de acordo com minhas pesquisas, esses três sentimentos estão interligados. Quando a pessoa está com raiva, ela pode ter inúmeros sintomas. E dentre eles, um é a ansiedade. E o mesmo acontece com a inveja, pois acaba podendo gerar aumento do estresse, ansiedade e até mesmo depressão. E como todos os sentimentos estão ligados à ansiedade, um dos sintomas é respiração acelerada e falta de ar. Isso explica a ansiedade e os outros sintomas ligados a ela também os nariz. E se puderem, deixa o like e se inscreva no canal. Estou chegando aos meus inscritos. Raiva, inveja. Se tem uma coisa que eu mais escuto de casais que trabalham junto, pense como essa pessoa me faz raiva. Isso é? Forte. Essa merece mais. Isso é? Forte. Aí depois não entende porque está ansioso. Está achando que é porque... Só que, quem é que admite que, vez ou outra,
para não dizer todas as vezes. Tem situações que faz você ter raiva da pessoa mais próxima a você. Quem aqui admite? Eu admito. Tem hora, meu amigo, que dá vontade, né? De admitir que nós temos raiva já é algo. Agora, quem aqui admite que vai ter um momento que vai sentir inveja da pessoa? Eu, publicamente, admito que tem hora que eu já tive inveja. Meu amigo, não tem como você invejar um cara como o Júnior, não. Faz sentido aqui para vocês. Quem tá nesse grupo aqui vai fazer sentido. Só que a parada é muito sinistra, porque quem assistiu lá o filme, o 2, né? Vai ver que cada sentimentozinho tem o seu papel e é importante e tal. E a inveja é um deles. Por quê? Porque o que é que eu falei mais cedo? Qual o problema? É o excesso. Então, quando a gente tira a palavra inveja e a gente, né, equaliza ego, quem gostaria de dizer, não, eu sou uma pessoa que eu amo o ego que existe em mim. Alguém aqui vai, mesmo eu explicando a importância do ego, vai conseguir trazer clareza disso? Aí a gente faz o quê? Acha uma outra palavra. Aí qual é a palavra que a gente bota para dizer, para não dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho inveja da outra? Aí as pessoas disseram, rapaz, você tá parecendo Vital. Aí eu disse, você sabe o que é isso? Modelagem. Faz sentido? Isso é? Galera, no fundo, eu não tenho inveja do cara. Mas eu quero fazer o que ele faz. Eu quero ser tão bom quanto ele é. Só que quando eu não tenho clareza mental do equilíbrio do sentimento, isso se torna a verdadeira inveja. Aí ninguém entendia por que eu era tão ansioso e vivia quebrando tudo. Porque eu queria matar ele de raiva. Porque, no fundo, eu queria ser tão bom quanto ele. Isso é? E tem hora, muitas vezes, que para você esconder cada vez mais isso, você sabe o que é que você faz? Diminui a pessoa que está ao seu lado. Toda vez que você estiver atacando alguém que você ama, você está querendo diminuir ela. Sabe para quê? Para você não se sentir tão longe. E isso é... Aí você só olha o lado negativo dela, você só vê o defeito, você só aponta, você só critica. Você é incapaz de ver tudo de bom que essa pessoa está fazendo. E como é que a gente faz o processo de gerenciamento da ansiedade? Curiosamente, a gente tende a ser mais paciente com os estranhos do que com os nossos próprios entes queridos. E observe que tudo isso é uma conexão, tudo isso é um direcionamento, porque aqui existem expectativas elevadas, né? Expectativas naturais. Os desafios na empresa familiar são muito maiores, porque eu olho para aquela pessoa e eu digo, ela tem que entregar. Ela tem que fazer, ela é boa. Imagina, eu quero ser o cara. Eu sei que o cara tem um potencial absurdamente gigante. Só que ele não age como eu ajo. Aí isso me causa raiva, e gera o quê? Uma expectativa absurda. Aí você sabe o que é que vem junto com essa expectativa elevada? Pressão. Quantas vezes você tem pressionado? Quantas vezes você realmente querendo gerar o resultado, isso acaba se transformando em uma armadilha? Toda vez que a gente para observar, a gente espera mais de quem nós amamos. Isso é natural, é mais uma coisa extremamente humana. Você já viu você se decepcionar horrores e passar a noite sem dormir porque alguém que você nunca viu na vida fez algo que você achava que essa pessoa não ia fazer? Agora, quando é alguém que você verdadeiramente ama, confia, está ali do lado e essa pessoa vai... Aí a gente lembra. Satisfação, expectativa, resultado. Sua expectativa com a pessoa, 1000%. Aí a pessoa faz o quê? Entrega 200. Tá vendo? Tá faltando 800. Pô, meu amigo, o cara tá fazendo 2 vezes mais do que era humano fazer. Ajuste a sua expectativa. Para de querer cobrar coisas irreais das pessoas que você ama. Em vez de cobrar, em vez de apontar, ajuda, entende. Lembra que o inimigo não é ele, é você mesmo num plano mental.
E para a gente finalizar o nosso papo, a gente tem que entender que essa parada aqui é sinistra e está mudando tudo. Daqui para frente eu entendi. Eu vou fazer treinamento de venda. O que é que eu faço? Eu uso o Gold Circle. Eu vou falar de famílias. O que é que eu faço? Eu uso o Círculo de Ouro. Eu vou falar o que eu for falar. Está aqui. Porque tudo na vida, pessoal, é uma tríade. Tudo é tríade. Qual é a fórmula da água? Opa. Qual é o estado da matéria? Quem foi que criou isso? Quem foi que criou? Deus. E Patrício trouxe uma passagem lá no início que diz que nada existia. E Deus, ele disse o quê? Façamos. Por quê? Porque Deus já era o quê? Pai, Filho e Espírito. Quando nós entendemos o círculo, o que, como e porquê, vira o jogo. Só que nós temos que entender que existe uma equação sinistra por trás disso tudo. E o que eu quero trazer aqui para vocês é a necessidade que vocês têm de se alinhar. É a necessidade de vocês entenderem aquilo que eu falei lá no início. Quando vocês conseguirem chegar lá no topo, vocês vão descobrir que existe um topo maior ainda. Não vai parar nunca. O alinhamento é algo continuado. Só que existe a equação. E é essa equação que eu quero trazer para vocês. É porque fulano fica fazendo as coisas e tal. O que ele está fazendo não me agrada. O que ela faz não me agrada. O que não está de acordo. O que não. Primeira coisa, quando vocês entenderem que vocês conseguirem se alinhar no primeiro quesito, no mais superficial, que é do que, a gente já começa a ter resultado. E qual é o resultado disso? É uma soma. Vocês vão entender que a partir do momento que vocês alinharem o que, vocês estão somando. Um tem 5, o outro tem 5. Se é uma soma, vocês agora juntos têm 10. Faz sentido para vocês? O como ele está fazendo não me agrada. O como. Eu digo o tempo todo que desse jeito não dá certo, tem que mudar o jeito. Se a gente fizesse do jeito que eu estou dizendo. Se vocês se alinharem no como, vocês multiplicam. E cada um tem 5. 5 vezes 5. A nossa empresa, a X5, já até foi pensado em fazer um rebrand da nossa marca. Pô, fica meio aleatório e tal. E essa linha de raciocínio que eu vou trazer para vocês agora faz total sentido do porquê do nosso nome. Porque quando nós estamos no porquê, a gente exponencia. Quando eu estou sozinho, eu só tenho 5. Quando eu alinho no que, eu vou a 10. Quando eu alinho no como, eu vou para onde? Para 25. Como é o nome da nossa imersão? Crescimento exponencial. O nosso X, ele não vai estar nunca ao lado. Ele sempre tem que estar na exponencial. Por isso que é X5. É só fazer o ajuste. Sobe. Porque a nossa empresa, ela sempre vai mostrar para vocês que o resultado dessa exponencialidade dá isso aqui. Isso é? Qual é o seu verdadeiro porquê? É para aqui que você tem que ir. Para de ficar achando que o que a pessoa está fazendo, que o como ela está fazendo tem sido o verdadeiro problema. De vocês não estarem gerando o resultado que vocês estão gerando. Deixa de insegurança. Para de vaidade. Desça do salto. Você sabe quem foi que teve que ouvir tudo isso de si mesmo? Esse que vos fala. Foi esse o movimento que fez eu entender que muitas vezes quando eu criticava o meu irmão, quando eu criticava o meu pai, quando eu apontava para eles, quando eu ia para Lagarto atrás de Patrício e Vital, chorar as misérias, as melongas. Tem um ditadozinho que é muito poderoso. Quando um não quer, dois não briga. Você tem que ser esse um.
Arthur, mas é porque você não conhece aqui em casa, porque fulano isso, e bererê. Pare, meu amigo, pare. Deus só te pediu uma coisa, esteja em comum acordo. Confie. Eu não concordo com o como, mas aposte no porquê. Eu não concordo no quê, mas eu entendo o porquê. E isso se isso é forte, você vai ter que entender que hoje não tem como você sair dessa sala, depois de uma palestra, como foi a do Ricardo e a da Sandra, depois de entender as diferenças de perfil comportamental e depois de vocês verem uma pessoa que vocês conhecem, hoje está aqui, na frente da própria pessoa que gerou todos esses sentimentos, que isso é louco. Tem hora que a gente fica achando que o nosso filme vai ser, né, serenozinho, calminho. Não vai ser, pessoal. É filme de ação mesmo. Então vai ter hora que vai ter porrada, tem hora que vai ter tiro, porrada de bomba mesmo. E aí? Eu estou firme no quê? No meu porquê. Se você quiser fomentar no quê e no como, vai dar ruim. E para a gente finalizar, o nosso verdadeiro porquê, ele é algo que precisa ser muito internalizado. Coloca uma música de fundo aí, para a gente trazer um estado de espírito de concentração. Porque eu quero agora provocar vocês a realmente fazer essa pergunta. Sobre essa pessoa que hoje tem sido, muitas vezes, motivo de desalinhamento. Qual é o porquê? O que foi que conectou vocês no início de tudo? Como foi que isso aconteceu? Qual foi o movimento? Qual vai ser a decisão que eu vou tomar? E observe, pessoal. Vocês vão buscar se alinhar. Só que você sabe qual é o maior erro que eu tenho visto recorrentemente entre os casais, entre, né, os irmãos, entre pais e filhos, no ambiente empresarial ou na vida? Quando eles acham que eles precisam se alinhar, eles acham que eles precisam sentar, abrir todo o seu coração, dizer tudo o que sentem um do outro e que agora, pronto, aconteceu uma fórmula mágica, porque a gente realmente teve uma excelente conversa, houve consciência e agora a gente se alinha. Doce, pura, inocente e ilusão. Alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder. Aí agora eu estou olhando aqui para cada um de vocês e eu estou dizendo, quem aqui é que vai ceder? É o outro, com certeza. Você já pensou logo assim, não é ele vai ceder. Ela vai ceder. Por isso que dá ruim o tempo todo. Há muito mais graça em dar do que receber. Há muito mais graça em dar do que receber. Quando nós entendemos que o nosso verdadeiro porquê está enraizado, não tem nada que nos pare, não tem nada que nos segure. Eu estou extremamente confortável em certos o quês e comos que está acontecendo na empresa. Sou muito sincero, tem coisa que eu discordo. Tem coisa que se fosse eu para estar fazendo, eu estaria fazendo diferente. Mas eu entendo que, primeiro, Deus me uniu a Júnior. Você acha que é poderoso o amor que você sente ao seu cônjuge? Vocês se escolheram, meu amigo. Quem me escolheu para ser irmão desse cara foi o próprio Deus. Arthur, eu sei que Deus também, né, usou, claro. Só que o verdadeiro porquê, ele se encontra mais uma vez em uma grande tríade. No fundo, pessoal, nós só queremos sempre ser amados, ter mais tempo. E nós tememos a morte. Amor, tempo e morte.
No fundo, o que nós queremos o tempo todo. Toda a sua fragilidade, toda a sua insegurança, todas as vezes que você tem criticado a pessoa que você tanto ama, todas as vezes que você entende que o seu comportamento, as suas emoções, ela tem te afastado de ser verdadeiramente o que você nasceu para ser. Calma, olha para dentro. Você está precisando ser amado? Reconheça a sua fragilidade. Vá lá, abra o seu coração e diga: eu preciso que você me dê atenção, porque eu estou precisando de amor. Porque quando nós não sabemos vivenciar isso, a gente vive em um estado de fuga. Nosso sistema límbico fica o tempo todo, fuga, fuga, fuga. Você está em guerra, você está em guerra. Você tem que combater isso. Para, calma. Você tem tempo. Quando a gente escuta a história do Ricardo Nestante, quanto a mão de Deus colocou sobre aquela família? Nós só temos duas maneiras de aprender, pessoal. Ou a gente aprende escutando os outros, ou a gente vai ter que passar pelo processo da dor para ter que aprender. Nós, enquanto X5, amamos demais vocês para poder chegar aqui hoje e dizer: por favor, aprendam, se amem mais, dediquem tempo de qualidade. Porque a terceira etapa é uma incógnita. Essa daqui, eu nunca vou saber. Só que eu fecho com esse entendimento de mais uma equação. Porque todas aquelas equações que eu trouxe, elas mostram que existe resultado no alinhamento do que, existe resultado no alinhamento do como, mas quando nós nos alinhamos no verdadeiro porquê, isso é exponencial. Eu não estou falando de crescer 5. Eu não estou falando de crescer 20. Eu estou falando de crescer 3.120. Você controla a sua carência, a necessidade de amor. Você pode dar mais amor. Parece que não, mas o tempo é algo que também está sobre o seu poder. Enquanto a morte não chega. Mas todos os dias que você acordar, você vai lembrar da Sandra dizendo: meu Deus, como nós não valorizamos algo tão simples quanto sentar. E como a gente vê a presença de Deus quando a gente vê aquele pezinho naquela maca. Eu tenho entendido qual é o meu papel na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas que verdadeiramente Deus colocou no meu caminho. É te dar porrada. Porque eu sou uma pessoa mais teimosa que eu conheço. Impetuosa, acelerada, ingênua. E sempre quis fazer muito do meu jeito. E eu já sofri muito, pessoal. Eu só tenho 32 anos. Várias pessoas que me conhecem dizem: rapaz, faça um livro, vai dar bom. Porque eu nunca vi não, o cara já ter passado por tanto. Eu tenho 3 filhos, uma do primeiro casamento, que eu casei com 19, me separei com 22. Passei 1 ano e meio separado, recasei com a mesma mulher 1 ano e meio depois, e com 6 meses eu me separei. Já vivi 2 depressões, já quebrei financeiramente 4 vezes. Por isso que eu tenho essa tatuagem aqui no meu braço, que tem o nome Resiliência. Você é. Você é. Agora existe uma chave para acessá-la. E ela está aí com você, está no seu bolso. Bota a mão. Pega essa chave. Entende que é você com você mesmo. Cura suas próprias feridas. Eu não sei o que foi que você passou no passado, não.
Durante muito tempo, a minha vida foi um empilhar de problemas porque eu sempre estava terceirizando. Foi meu pai que não me deu atenção, porque trabalhava o dia todo e para eu ver ele eu tinha que levar o jantar dele na farmácia. E porque meus irmãos são menos quebrados do que eu, né, Vital? Se tiveram o mesmo pai. Não, foi porque aquela minha namorada, a primeira namorada que já se tornou a mãe da minha filha, fazia algo comigo e não sei o quê. Velho, nunca, nunca, nunca vai ser sobre o outro, sempre é sobre você. É o que eu desejo. Eu desejo sucesso. Mas principalmente, eu desejo que você tome vergonha na cara, como eu tenho buscado tomar todo dia. Para entender que é você, no seu mais profundo íntimo, no seu mais profundo ser, que precisa ser modificado. Fiquem com Deus e lembre que tudo isso que nós falamos hoje foi... Valeu, pessoal! Obrigado! Uma honra, nós temos que falar de Arthur, no nosso grupo na X5, um cara que a gente tá no primeiro quem e depois o quem. Na nossa tese, primeiro quem, meu irmão. O que Arthur vai fazer? Não sei, a gente tá testando. Mas uma coisa é fato é que nós temos um mentor, um cara que entende de negócio e está junto com a gente nessa missão, então também usem e abusem desse cara que é extraordinário, simplesmente isso, tá bom? Deus abençoe, vamos que vamos. Não vamos abrir para perguntas porque a gente vai fazer um monte de café agora para Isso aí foi muito top. Valeu, obrigado. Vem aqui pro palco agora, Rubem Camila, Silvano, Gil. Enquanto a galera tá vindo, galera, eu posso fazer uma pergunta? Ajuda. Sempre que falta alguém, se não tem ninguém, a JB tá enrolado, viu? Tu vai ver. Galera, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Ontem à noite, me deram uma missão, eu falei missão dada, missão cumprida. Eu quero propor uma proposta diferente, eu quero ver a aceitação de vocês. Posso fazer uma pesquisa rápida com vocês? Tirar, né? Eu, como cliente de Mastermind, quando eu vou para Mastermind, eu fico meio puto de um papel muito top. Tipo esse daqui, eu fico puto. Porque a gente gasta caro e não aproveita o hotel. E a gente aqui, claro, a gente entende os padrões de mercado, estamos testando, só que a gente gosta de ouvi-los, né? Aí ontem estava batendo um papo, tipo, Vital, será que vale a gente estar aqui? Não é um papel mais simples, porque a gente investe menos, isso pesa também e tal. E a gente faz algo mais focado em negócio. E eu tô no meu coração e falo, cara, se a gente no ano que vem mudasse nossos ciclos, a gente fazer esses hotéis, a gente fizesse em lugares mais focados em evento, salão, certo? A gente fizesse 3 encontros e fizesse uma viagem, entendeu? O quarto encontro seria uma viagem. Que a gente meio assim, ó, faria 3 encontros, eu quero ver a recepção, sei lá, para algumas pessoas é importante estar no hotel top, sei lá, eu não sei, eu confesso que eu tô ainda estudando esse mercado, sabe? Só que eu tô querendo trazer uma proposta de fazer